Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço para você conectado e conectada com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro, panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. E neste vídeo a gente vai falar de futebol de base, futebol feminino, tá? Especificamente porque o Vitória entrou em campo neste final de semana nessas três categorias, sub-15 e sub-17 do futebol de base e o futebol feminino rubro-negro que também entrou em campo nas três categorias do campeonato baiano, tá? E por falar em futebol feminino, a gente recebeu a notícia triste aí deste final de semana com o falecimento da jogadora Amandinha da equipe do Lusaka. Amandinha que jogou no sábado pela Lusaka, ajudou a Lusaka a se classificar para a próxima fase do campeonato baiano, fez um gol, deu uma assistência na goleada da equipe do Lusaka e a Amandinha foi encontrada sem vida em uma piscina e acabou pegando todo mundo de surpresa, uma notícia triste que abalou aí o futebol feminino e o esporte do nosso cenário local aqui. Uma jogadora jovem de apenas 21 anos. Nossos sentimentos aí à família da Amandinha, aos familiares, além dos familiares, dos amigos, as colegas do Lusaka, as meninas do futebol feminino, que eu tenho certeza que todas estão sentindo aí esse fato lamentável que aconteceu com a jogadora do Lusaka. Mas é assim mesmo, que Deus possa confortar, né, os corações de cada um de vocês e vamos que vamos, tá? Voltando a falar do futebol feminino, a gente vai começar aqui falando do futebol feminino do Vitória, né? O Vitória que venceu neste final de semana, venceu a equipe do Atlético de Alagoinhas pelo placar de 2-0. Deixa eu botar a telinha aqui. 2-0 aqui, ó. O Vitória venceu a equipe do Atlético de Alagoinhas por 2-0 na última rodada da primeira fase. Com esse resultado, o Vitória foi a 16 pontos, terminou a primeira fase na segunda posição e deve enfrentar o Astro nas semifinais, em uma das semifinais do Campeonato Baiano da categoria, tá? O Astro venceu o Jacuipense 3-0, o Bahia venceu o Redenção por 15-0 e a Lusaka da Amandinha, né, acabou vencendo o Leônio por 8-0. Então o Vitória ficou em segundo lugar, vai disputar a semifinal com o terceiro, que é a equipe do Astro. O Bahia vai enfrentar o Lusaka na próxima fase da competição. Com relação ao sub-15, né, do Vitória, sub-15 goleou, né? Cadê aqui o sub-15? A rodada de número 7, o sub-15 do Vitória goleou pelo placar de 10-0 o Camaçari. 10-0 tá aqui. Esse jogo foi realizado lá no Barradão, no CT Manuel Ponte na Jura, na tarde deste sábado. 10-0 foi o placar. Com esse resultado, o Vitória foi a 13 pontos, 6 jogos, 4 vitórias, um empate e uma derrota. A derrota sofrida no clássico, 29 gols marcados e um gol sofrido apenas, com saldo positivo de 28. Tá? Então, Vitória está ali na segunda posição na tabela de classificação. É bem verdade que ainda faltam 2 jogos, né? Na 7ª rodada, o Vitória vai enfrentar a equipe do Atlântico, fora de casa, e vai encerrar na 8ª rodada com a Associação dos Bancários da Bahia, né? O Vitória vai encerrar ali a sua participação nessa primeira fase do Campeonato Baiano desta categoria sub-15, Vitória que está na segunda posição. Tá? Com relação ao sub-17, outra goleada, 9-0 no Camaçari também, e o Vitória que está na liderança isolada, 100%, né, no sub-17, 100% com 6 vitórias em 6 jogos, nenhum empate, nenhuma derrota, não sofreu nenhum gol, viu? Vitória fez 34 gols nesse campeonato baiano, então tá 100% aí no campeonato baiano sub-17, inclusive sem levar gols. Então tá mandando muito bem a equipe do Vitória. Eu tava tentando ver aqui a questão dos jogos, né, que o Vitória venceu aqui no sub-17, né, só para passar aqui rapidamente pro torcedor. O primeiro jogo, o Vitória venceu a Catuense por 2-0, fora de casa. Na segunda rodada, venceu o Camaçariense por 4-0. Na terceira rodada, 11-0 na Associação dos Bancários.
Na quarta rodada, o Atlântico Vitória venceu por 3-0. Na quinta rodada, o Rubro Negro venceu a equipe do Camaçari por 5-0. Na sexta rodada, o Vitória enfrentou a equipe... Cadê a sexta rodada? Aqui, do Camaçari por 9-0. Na sétima rodada, aí vai ter o Atlântico, Vitória e Atlântico fora de casa. E na oitava e última rodada, o Vitória vai enfrentar a equipe da Associação dos Bancários da Bahia. Então, esses foram os confrontos, né, dessa primeira fase do Campeonato Baiano da categoria. Ou seja, o Vitória teve um final de semana vitorioso, tanto no Sub-15 quanto no Sub-17, também no futebol feminino. Muita gente pede para a gente divulgar essas informações. A gente tem aí os perfis do Vitória, da base, tem as leoas, no Instagram também, que divulgam as informações do futebol feminino, mas não custa nada, né, a gente também disseminar essas informações, valorizar o futebol feminino, valorizar o futebol de base, porque afinal de contas o Vitória é uma fábrica de talentos. É claro que a nossa base não é mais aquela base de antigamente, né, aquela base que dava tantos frutos bons para o futebol brasileiro e até mesmo para o futebol mundial, mas a gente sabe que momentos como este podem voltar, e é por isso que a base do Vitória precisa ser reconstruída. E a reconstrução da base passa de novas categorias, né? O Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-17, e o Vitória está aí fazendo esse trabalho de reestruturação, de recuperação da base, outrora chamada de fábrica de talentos. O Vitória ainda está utilizando esse termo, fábrica de talentos, inclusive tem um muro lá no CT Manuel Ponte Sanajura com a imagem do Gabriel Paulista, e justamente esse muro fazendo essa alusão à fábrica de talentos que é o Vitória, que é a Toca do Leão. Então a gente não pode deixar de valorizar essa galera da base, sempre que puder trazer informações, levar informações para o torcedor. Então a gente vai procurar fazer isso com mais frequência, tá? Eu confesso que a gente tem, na correria do dia a dia, às vezes a gente acaba deixando de passar uma informação ou outra, mas eu prometo a vocês aqui que a gente vai ter uma dedicação maior com relação às informações das categorias de base e também a do futebol feminino. Valeu? Você que ficou aqui até agora, eu peço a você que deixe o seu like, isso é importante para o YouTube entregar esse conteúdo a outros torcedores do Vitória. Seja bem-vindo. Se você ainda não conhecia o Panorama Rubro-Negro, se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações de novos conteúdos. A gente está aqui todos os dias pela manhã, às 7 horas da manhã, com o nosso programa diário, com o nosso programa voltado a discussões, a debates sobre o nosso Esporte Clube Vitória, e principalmente com a participação de você, torcedor rubro-negro. Valeu? Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.